Fala, guys nobre, tudo bem? Preparado para reagir? Nessa terceira aula do nosso curso, vamos estudar o segundo caso geral de cálculo estequiométrico, que envolve a relação entre quantidade, mol e massa. Cada caso será estudado através de exemplos práticos, ou seja, resolvendo bastante exercício. Por isso, preste muita atenção na minha resolução. Sugiro que a cada exercício você pause o vídeo, tente resolver primeiro e depois assista a minha resolução. Combinado? Então, bora lá! Guys nobre, vamos ao nosso primeiro exemplo. Quantas moléculas de CO2 são obtidas pela queima de 4,8 gramas de carbono puro? Ele não deu pra gente equação, nós temos que montar a equação e balanceá-la. Então ele quer produzir CO2 a partir da queima. Queima é reação com oxigênio, é uma combustão, na verdade, reação com gás oxigênio a partir do carbono puro, é o carbono sozinho. Então essa é a nossa reação. Eu tenho que 1 mol de carbono reage com 1 mol de gás oxigênio e produz 1 mol de CO2. Já está balanceada. Os nossos coeficientes é também a proporção que reage e forma. Então eu tenho que 1 mol vai reagir com 1 mol e produzir o que? 1 mol. Agora, vamos à nossa pergunta. Quantas moléculas de CO2, então ele quer saber quantidade, obtido pela queima de 4,8 gramas de carbono puro. Então vamos lá, guys nobre. Aqui nós temos gramas, nós precisamos o que aqui? Nós precisamos de gramas também. Lembra, na regra de 3, unidade embaixo de unidade. Então vamos transformar aqui, 1 mol de carbono, o carbono pesa 12, né? Então quer dizer que a massa molar é 12 gramas por mol. 1 mol de carbono vai pesar 12 gramas. Então substituindo aqui, vai produzir o quê? 1 mol de CO2. Ele quer saber quantas moléculas. Então nós temos que transformar mol para o número que ele representa. Quanto que o mol representa? 6 vezes 10 elevado a 23. Tá bom? Vamos arredondar. Vamos usar 6 vezes 10 elevado a 23. Então, só colocar aqui, 6 vezes 10 elevado a 23. Porque a resposta que a gente obter aqui também vai ser quantidade, porque é sempre unidade embaixo de unidade. Então, gramas embaixo de grama, quantidade embaixo de quantidade. Pronto, a nossa regra de 3, basta resolver. Multiplicando isso aqui cruzado, nós temos o seguinte: 12 vezes x vai ser igual a 6 vezes 4,8 vezes 10 elevado a 23. Como eu disse, a gente tem sempre que buscar aí maneiras de simplificar a nossa equação, porque vai facilitar a nossa vida. Eu tenho aqui 6, eu tenho aqui 12, então aqui fica 2, aqui fica 1. Vai sobrar 2x, que é igual a 4,8 vezes 10 elevado a 23. O 2 está multiplicando, passa dividindo, vai ficar x é igual a 2,4 vezes 10 elevado a 23. Então essa é a quantidade de moléculas de gás carbônico produzidos a partir da queima de 4,8 gramas de carbono puro. É bem tranquilo, como eu disse, nós sabemos fazer todas as conversões, nós temos que prestar atenção no que o exercício está pedindo para a gente e, lógico, resolver a regra de 3, tomar cuidado para não errar nenhum cálculo, porque é geralmente onde a gente cai nas questões de cálculo estequiométrico, é fazer alguma continha de bobeirinha aqui e a gente acaba perdendo a questão. Por isso que eu disse que questão de cálculo estequiométrico é muita interpretação e atenção. Belezinha? Vamos para um próximo exemplo. Aqui, qual o número de moléculas de gás nitrogênio necessário para produzir 7,5 vezes 10 elevado a 23 moléculas de gás amônia? Ele já deu a equação já está balanceada. Nós sabemos que o coeficiente é a proporção que reage e forma. Então, nós temos que 1 mol de gás nitrogênio reage com 3 mol de gás hidrogênio e formam 2 mol de amônia. Olha a pergunta, qual o número de moléculas de gás nitrogênio, então eu quero saber o número de moléculas de gás nitrogênio necessário para produzir 7,5 vezes 10 elevado a 23 moléculas de gás amônia. Mas, nobre, aqui eu tenho mol, aqui eu tenho quantidade. Vamos transformar então mol para quantidade. Nós sabemos que mol representa um número, representa uma quantidade.
A quantidade que 1 mol representa é 6 vezes 10 a 23. Então, se eu tenho 1 mol de gás nitrogênio, é a mesma coisa que eu dizer que eu tenho 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de gás nitrogênio. E isso vai produzir o quê? 2 mol de amônia. Ó, que vai ser 2 vezes 6 vezes 10 elevado a 23, correto? Porque se 1 mol é 6 vezes 10 a 23, 2 mol vai ser 2 vezes isso. Dá para a gente simplificar aqui, dá para cortar o 6, dá para cortar também o 10 elevado a 23, vai sobrar o quê? Ó, 2 vezes x, 2x, que vai ser igual ao quê? A 7,5 vezes 10 a 23 vezes 1. Aqui eu cortei todo mundo, né? Então vou repetir aqui, ó. Tá multiplicando, passa dividindo, eu vou ter que 7,5 dividido por 2 vai ser igual a 3,75 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Então, nós precisamos de 7,75 vezes 10 elevado a 23 moléculas de gás nitrogênio para produzir 7,5 vezes 10 elevado a 23 moléculas de gás amônia. Muito tranquilo, não é verdade? Cais Nobre, o nosso último exemplo dessa aula, quantas moléculas de CO2 são liberadas na queima de 96 gramas de etanol? Cais Nobre, ó, queima é combustão. Combustão é reação com oxigênio. Etanol tem essa fórmula aqui, ó, C2H5OH, tá bom? Isso reage com gás oxigênio. Toda combustão forma CO2 mais água, tá bom? Toda combustão vai formar CO2 mais água. Agora falta a gente balancear essa equação. Eu tenho 2 carbonos aqui, eu tenho 2 carbonos aqui, eu tenho aqui 5 mais 1, eu tenho 6 hidrogênios nos reagentes, eu preciso de 6 hidrogênios nos produtos, basta multiplicar aqui por 3, porque 3 vezes 2 dá 6, correto? Agora falta balancear o oxigênio. 3 vezes 1 dá 3 oxigênios, 2 vezes 2 dá 4 oxigênios, eu tenho no total 7 oxigênios, eu preciso ter 7 oxigênios nos reagentes. Eu já tenho 1, faltam 6, então basta multiplicar aqui por 3. Pronto, a nossa equação já está balanceada. Eu sei que 1 mol de etanol reage com 3 mol de gás oxigênio, forma 2 mol de gás carbônico e 3 mol de água. Essa é a proporção que reage e forma em mol. Agora, vamos à nossa pergunta. Quantas moléculas de CO2, então ele quer saber quantas moléculas de CO2 são liberadas na queima de 96 gramas de etanol. Cais Nobre, de novo, basta a gente fazer agora as conversões para que a gente tenha o quê? Unidade embaixo de unidade. Então, se o etanol está em grama, eu preciso converter aqui de mol para grama. Para isso, eu uso a massa molar. Para a gente calcular a massa molar do etanol, é muito simples. Vamos colocar aqui, ó. Ele deu para a gente já as massas de cada elemento. O carbono pesa 12, como eu tenho 2, 2 vezes 12, isso vai dar 24. O hidrogênio eu tenho 6. Como cada hidrogênio pesa 1, eu vou ter no total 6. E o oxigênio pesa 16, eu só tenho um oxigênio, né? Vai dar 16. Somando isso aqui, ó, 24 mais 6, 30, mais 16, 46. Então eu tenho que a massa molar do etanol é 46 gramas por mol. Isso quer dizer que 1 mol de etanol pesa 46 gramas. Então eu posso substituir aqui, ó, 46 gramas. É a mesma coisa que 1 mol. Beleza? Então eu sei que 46 gramas de etanol produz 2 mols de CO2. Só que ele quer saber moléculas, ó. Quantas moléculas de CO2? Então eu preciso transformar esse mol para um número. Que número que mol representa? 6 vezes 10 elevado a 23. 1 mol equivale a 6 vezes 10 elevado a 23 unidades. Como eu tenho 2 mol, vai ser 2 vezes isso. Então 2 vezes 6 vezes 10 elevado a 23. Tranquilo? Agora, vamos ver se a gente consegue simplificar alguma coisa aqui, ó. Eu consigo cortar esse 2 com esse 46, né? Aqui fica 23, aqui fica 1, né? Simplificar é dividir os dois termos pelo mesmo número. Então, 2 dividido por 2 é 1, 46 dividido por 2 é 23. Beleza? Agora, basta a gente multiplicar cruzado. 23 vezes x
vai dar quanto? Vai dar 23x, que vai ser igual a 96 vezes 6 vezes 10 elevado a 23. 23x é igual a 6 vezes 96, 576 vezes 10 elevado a 23. O 23 está multiplicando, ele passa dividindo, vai ficar 576 dividido por 23. 576 dividido por 23 dá 25 vezes 10 elevado a 23 moléculas de CO2. Então essa é a quantidade de moléculas de CO2 produzidos na queima de 96 gramas de etanol. Belezinha? Gás nobre, com isso, nós encerramos mais uma maravilhosa aula de estequiometria e na nossa próxima aula nós vamos para o nosso terceiro caso geral envolvendo volume, mol e massa. Então, um grande abraço e reage!